todo é mente. O universo é mental. Sob as aparências do universo, do tempo e do espaço, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Mas o que é o todo? O todo é espírito. É a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria e energia. É a mente vivente, infinita e universal. Todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo. Portanto, tudo é mente. E a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria são subordinadas ao domínio da mente, o que significa que tudo no universo é uma manifestação da mente. Isso inclui nossos pensamentos, emoções, crenças e ações, bem como a realidade física ao nosso redor. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do autodomínio. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Tudo o que está incluído no universo emana da mesma fonte, e as mesmas leis, princípios e características se aplicam a cada unidade. Assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano, seja ele físico, mental ou espiritual. O que encontramos exteriormente é o espelho daquilo que não conseguimos ver interiormente. Isto é, o que está fora é o reflexo do que está dentro. Assim, as atitudes das pessoas ao redor de cada um e as circunstâncias apresentadas não são mais que uma imagem exterior daquilo que vai dentro de cada indivíduo. Fica então estabelecido que existe uma harmonia entre o plano físico, o plano mental e o plano espiritual. O macrocosmo está no microcosmo e vice-versa. Os sistemas solares, as sociedades e a vida na Terra refletem a mesma coisa. O mundo interior é a causa. O mundo exterior é o efeito. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Nada está parado. As diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isto também é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. O domínio deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder.
Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em escala. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados e os extremos podem se tocar. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades e toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Calor e frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? O perspicaz e o nécio? O alto e o baixo? O positivo e o negativo? O princípio da polaridade explica estes paradoxos, e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Amor e ódio, dois estados mentais totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos os termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro, e todos são simplesmente graus da mesma coisa. E mais do que isto, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o mal em bem por meio da aplicação do princípio de polaridade. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Em tudo se manifesta um movimento para frente e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, semelhante ao do pêndulo, uma maré alta e uma maré baixa entre os dois polos que existem. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Compreendendo este princípio e reconhecendo sua aplicação universal, é possível dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego das fórmulas e métodos de neutralização mental, assim anulando o princípio ou impedindo suas operações na própria pessoa. O mestre, através da sua vontade, polariza-se até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo para o outro polo. Toda a causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. Tudo acontece de acordo com a lei e nada acontece sem razão. Existem vários planos de causa e efeito, onde os planos superiores dominam os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei.
Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornando-se causadores em vez de sujeitos a efeitos. As massas do povo são levadas para frente, e os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro do xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio e tornam-se motores em vez de peões. Empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os hermetistas obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O gênero é manifestado em tudo. O princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. O gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Tudo tem o elemento feminino e masculino. Compreendendo a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Contudo, este princípio não tem relação alguma com teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre condenou estes preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios naturais.